Bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz, vou falar sobre Mateus capítulo 3, versículo 11. Vamos à explicação do verdadeiro sentido bíblico de Mateus capítulo 3, versículo 11, à luz da gramática grega, concentrando em dois pontos principais. O primeiro, a preposição eis, que aparece no grego, esta que eu faço o destaque agora, conforme estou projetando o texto em tela, que é ligada ao batismo de João Batista e também à construção gramatical de Espírito Santo e com fogo, porque nós vamos observar depois a menção Espírito Santo e com fogo, conforme agora está sendo destacado. A primeira coisa que eu quero salientar é que o sentido de batizar em água para arrependimento. Olha a versão que está sendo projetada em português. Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento. É por causa do arrependimento. Lembrando que o batismo efetuado por João Batista é diferente do batismo cristão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aqui, por causa do arrependimento, ou para na base do arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, diz o texto. E a chave gramatical aqui é a preposição grega, conforme vou destacar novamente. Eis, que liga a ação do batismo ao arrependimento. Originalmente, o texto grego diz, vou fazer a leitura aqui, ego, de uma forma pausada, men, rimais, baptizo, en ridati, eis metanoian. Ou seja, que eu vos batizo, na verdade vos batizo em água para ou na base do arrependimento. Foco agora, uma vez mais, na preposição grega eis. Por quê? O sentido mais comum de eis é para dentro, indicando movimento ou direção. Contudo, em contextos não espaciais como este, ela pode ter diferentes nuances. Nós não vamos trabalhar aqui de uma forma exaustiva essas diferenças, esses detalhes, mas a maioria dos estudiosos concorda que o batismo de João era um batismo de, digamos assim, preparação e identificação. Ele não causava a remissão dos pecados, mas tinha dois sentidos ou significados. O primeiro dele, público e simbólico, tudo junto. Era uma declaração pública de que o indivíduo já se havia se arrependido. Eis a expressão metanoia, da onde vem a palavra metanoia, e estava se preparando para a vinda do Messias e do reino, porque o reino dos céus estava às portas. Logo, o Messias viria. E a outra questão relacionada é o significado exegético. Por essa razão, muitos vão traduzir ex-metanoia como por causa do arrependimento, aqui foi traduzido na base do arrependimento, ou como sinal de arrependimento. Quando eu falo sinal de arrependimento, indicando que o arrependimento é a condição e não o resultado final do batismo em água. Em resumo, a gramática sugere que o batismo de João era consequência e, ao mesmo tempo, sinal do arrependimento e não a ferramenta para alcançá-lo. Com relação a uma outra questão que a gente não pode deixar de perceber à luz do texto, versículo 11, que foi a citação ou referência bíblica, mas também dentro do contexto imediato, é que o verdadeiro sentido bíblico, à luz do texto grego, mostra que, dentro dessa análise gramatical e contextual, sugere que Jesus não apenas batiza no Espírito, mas também executa o juízo. Esse fogo, essa expressão aqui, fogo, não se refere, o versículo do versículo 11, não se refere
ao batismo em relação aos crentes, como se fosse uma coisa só. Pelo contrário, são duas coisas distintas. O versículo 12 vai deixar claro que a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em um fogo inextinguível, ou seja, que não se apaga. Pelo contexto, trata-se de uma execução de juízo, de julgamento, de condenação. Tanto é verdade que antes o próprio João Batista está dizendo que eles não deveriam ter uma postura arrogante, dizendo que eles eram filhos de Abraão, logo confiar na sua descendência, porque no versículo 10 ele vai dizer: E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, mostrando contextualmente que este fogo relaciona-se com o juízo ou a condenação. Ou seja, o batismo, no versículo 11, quando ele menciona, e ele vos batizará, ou seja, Jesus vai imergir no Espírito Santo e em fogo, são dois batismos distintos. Ou seja, é um batismo duplo. Então, a análise gramatical e contextual sugere que Jesus não apenas batiza no Espírito, mas também executa o juízo. Vamos então observar um duplo batismo, ou seja, o batismo no Espírito, destinado aos que se arrependeram e creem, uma referência aos fiéis, numa alusão àquela analogia dentro do texto e contexto se refere ao trigo, resultando, claro, em purificação e poder, porque eles são imersos, mas também o batismo no fogo, que é destinado aos que rejeitam o arrependimento, uma referência aos ímpios, e também contextualmente dentro daquela analogia da palha, resultando na condenação e no juízo. Portanto, a gramática, especialmente a separação dos elementos pelo termo em grego aqui, kai, conforme está sendo destacado, pneumati, hagio, kai, piri, ou seja, mostra que o batismo de Jesus tem um alcance duplo e ao mesmo tempo polarizado. Salvação para uns e juízo para outros. Dito de outra forma, Jesus iria batizar ou mergulhar, imergir no Espírito aqueles que são fiéis, que aqui dentro da analogia é comparada ao trigo, e em contrapartida, iria imergir ou mergulhar no fogo aqueles homens que não se arrependeram, aqueles homens que são descritos como palha dentro do texto e contexto.